Bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo. Bom dia, pessoal! Quanto tempo! Bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo aí para todos os irmãos e irmãs. Amém. Que já estão chegando aí então para a nossa jornada especial de Natal com Cristo. Amém, gente? Amém. Então hoje, dia 15 de dezembro de 2020, nós nos propusemos a fazer então uma jornada especial de Natal, né? Onde nós vamos então durante 6 dias, começando hoje, né? Começando hoje, terça-feira, 15 de dezembro, durante 6 dias nós vamos então fazer aí uma jornada, né? Onde nós vamos então examinar os textos bíblicos que falam sobre o nascimento de Jesus, né? Temos que sempre ter em mente que o Natal ele é comemorado em função do nascimento de Jesus, tá certo? Então, nós vamos, assim como nós fizemos na Páscoa, né? Na Páscoa, nós fizemos uma jornada de Páscoa com Cristo. Então, o Senhor colocou no nosso coração de nós fazermos a jornada de Natal com Cristo, que está começando hoje. Então, você que está aí com a gente, se programe para você estar conosco nessa jornada, tá bom? Deixa eu dar bom dia aqui para os irmãos que já estão dando bom dia para nós aqui, né? Como vocês sabem, eu sempre leio o nome do pessoal que deixa um comentário, tá bom? Então deixa um comentário aí pra gente, deixa o seu bom dia, a paz do Senhor, né? Ou se quiser fazer algum comentário, deixa aí o seu comentário e nós vamos tentar ler aqui, tá bom? Então olha só, quem já deixou aqui para nós um bom dia e a paz foi a nossa irmã Angelina Nutt, né? Amém. Quem está com a gente também aqui, ó, o pastor Marco Pereira, meu querido pastor Marco, lá da nossa igreja Avivamento Bíblico de Poá, está aqui desejando graça e paz, né? Quem mais? Deixa eu ver aqui, olha. Irmã Lourdes está com a gente. Bom dia. A nossa irmã Miriam Albano, lá de Jundiaí, está com a gente, ó. A Beatriz Laurindo está com a gente também. Nosso irmão Marcos Amaral está desejando aqui um maravilhoso dia para nós, né? Amém. Deixa eu ver aqui, a irmã Regina Amaral também, nossa companheira. A irmã Zelina Ribeiro Lourenço está com a gente aqui. Bom dia, Zelina. Deixa eu ver quem mais. Zoraia Conceição está dando bom dia aqui para nós. Bom dia. O Gilmar, né? O Gilmar Porto está com a gente. Ana Félix, deixa eu ver. A irmã Francisca Vanduila também está aqui com a gente. Ó, a Aparecida Júlia Pereira, né? Tá aqui com a gente. A Val Alves, a nossa irmã Val, lá do Campo de Guarulhos, né? Tá com a gente aqui. Enfim, a irmã Sueli dos Santos, né? Que é a esposa do pastor Alziro, tá aqui com a gente. A Liviana chegou. Amém. Então, vai chegando aí, vai deixando o seu comentário, tá bom? Vai deixando o seu comentário pra gente aí. E eu vou passar então aqui a palavra para a Simone, ela vai louvar a Deus conosco, né? Se você puder, gente, vai compartilhando essa live aí, tá bom? Vai compartilhando aí no seu Facebook, compartilha aí na sua linha do tempo, se você participa de algum grupo, compartilha aí em algum grupo, tá bom? É isso daí, ó. Chegou também aqui a irmã Beth Gonçalves, desejando a paz do Senhor. Amém? Amém. Então vamos lá, Glória Simone está com a palavra. Bom dia, meus irmãos e minhas irmãs. Muito bom estar de volta aqui, né? Nesses dias com vocês. Nós vamos aproveitar ao máximo, né? Aprender a palavra de Deus, vamos adorar ao Senhor, orar juntos. Então que você possa aí ser tremendamente abençoado pelo Senhor, tá bom? Nessa semana. Então nós vamos cantar um louvor que possa estar aí no seu coração, Deus possa estar tocando no seu coração. Tua presença cresceu para a confusão. Pai,
traz alegria. Tua alegria é essa minha força. Tua alegria é essa minha força. Tua alegria é essa minha força. Se sua presença só traz alegria. Tua alegria é essa minha força. Tua alegria é essa minha força. Tua alegria é essa minha força. Eu sei, tua presença acrescenta paz, não há espaço para confusão. Pai, então, daqui me preocupar com a aflição e com as dores do meu coração, e sua presença só traz alegria. Tua alegria é essa minha força. Tua alegria é essa minha força. Tua alegria é essa minha força. Se só precisa alegria. Tua alegria é essa minha força. Tua alegria é essa minha força. Tua alegria é essa minha força. Santo, 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 quero entrar onde os anjos cantam santo, onde os anjos cantam santo, anjos cantam santo. Quero entrar onde os anjos cantam santo, onde os anjos cantam santo, onde os anjos cantam santo. Se sua presença só traz alegria. Tua alegria é essa minha força. Tua alegria é essa minha força. Tua alegria é essa minha força. Se sua presença só traz alegria. Tua alegria é essa minha força. Tua alegria é essa minha força. Tua alegria é essa minha força. Quero entrar onde os anjos cantam santo, onde os anjos cantam santo, onde os anjos cantam santo. Santo, 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 Santo. Se sua presença só traz alegria. Tua alegria é essa minha força. Tua alegria é essa minha força. Tua alegria é essa minha força. Se sua presença só traz alegria. Tua alegria é essa minha força. Tua alegria é essa minha força. Tua alegria é essa minha força. Santo. Amém. Glória a Deus. Que essa alegria possa tomar conta do seu coração nesta manhã. Amém? Amém. Amém, pastor? Canta mais um, vocês? Se puder cantar mais um. Glória a Deus. O que o nosso coração transmite nessa manhã é o que nós vamos cantar aqui. Que possa ser isso no seu coração, a alegria do Senhor. Amém? Meu coração transborda de amor, porque meu Deus é um Deus de amor. Minha alma está repleta de paz, porque Jesus é a minha paz. Eu digo aleluia, aleluia, aleluia.
Amém. Glória a Deus. Amém. Graças a Deus. Bom dia. A paz do Senhor Jesus para todo o pessoal que foi chegando aí, né? Enquanto a Simone estava cantando um louvor aí. Então, deixa eu ver aqui, ó. Hoje eu liguei aqui também o Instagram, tá, gente? Então, pelo menos por enquanto, a gente está aqui no Instagram, né? A gente, parece que o Instagram, se não me engano, é só 1 hora de transmissão. Às vezes a gente faz um pouquinho mais. Mas temos algumas pessoas aqui no Instagram, ó. Quem deixou mensagem pra gente aqui foi a Simone, né? A Simone Faria, lá da Igreja do Tucuruvi. Amém. Bom dia, Simone, para você. Aqui, olha, no Facebook, deixa eu ver aqui, deixa eu ver se eu consigo falar o nome de mais algumas pessoas que estão conosco, escrevendo aqui, comentando. O Paulo Sérgio tá aqui com a gente, Adelaide Gadelha, Joyce Mary, deixa eu ver quem mais, ó, Roselaine Albuquerque, Simone, sabe quem que é? Eu sei. A Rose, né, tá com a gente Rose. aqui, missionária Rose, tá com a gente aqui, deixa eu ver quem mais, Marco Pereira, pastor Marco, já falei, né, tá aqui com a gente. Ó, a Gisele no Face, deu uma travadinha no Face. A Gisele Padilha tá conosco, seja bem-vinda, não a conhecemos, né? Depois você diga aí, Gisele, de onde você é, sua igreja, sua cidade. Zilda Maria tá com a gente. Bom dia. Deixa eu ver quem mais. Rose Silva, José Reis, enfim, o pessoal tá aqui, né? O Aníbal, esse aqui também é novo aqui conosco. Aníbal Pazalano, deve ser isso, né? E o Calbano tá com a gente também. Enfim, né? São esses irmãos que eu estou aqui lendo o pessoal que deixou uma mensagem escrita pra gente, tá? Glória a Deus. Muito bem, gente. Então, nós estamos iniciando hoje a nossa jornada especial de Natal com Cristo, tá? Vocês viram aqui que a Simone, muito caprichosa, né? Fez aqui até uma decoração especial aqui, né? Eu vou até mostrar aqui, tá, gente? Porque a câmera do celular não pega tudo, né? Mas, ó, vocês podem ver aqui, ó, começa aqui, tá vendo? Olha que bonito. Com luzinha e com tudo, né? Ó, tá vendo? E vai até ali, né? Fora outros pontos aqui da casa aqui que a Simone caprichosamente decorou aqui para essa ocasião de Natal, né? Amém. E nós vamos então, gente, nós vamos ler a palavra de Deus. Eu gostaria que você então abrisse conosco a sua Bíblia aí, no livro de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 1. Está conosco também, olha, a Adassa Iane, né? Seja bem-vinda, Adassa Iane. Todos sejam muito bem-vindos. A gente está começando hoje uma série de 6 dias seguidos. Olha, Terezinha Claire também está conosco aqui, dizendo que estava com saudades. Que bom, irmã. Amém. A gente está fazendo essa semana, né? Essa semana é uma semana especial, né? Em que nós vamos fazer de terça até domingo essa série, tá? Sendo que de terça a sábado a gente vai estar aqui, com a permissão de Deus, às 8 horas da manhã. E no domingo, o nosso encerramento às 10 horas da manhã. Nós vamos fazer então uma jornada especial de Natal com Cristo. Nós vamos ver o que a Bíblia diz sobre o nascimento de Jesus, tá? É sempre importante dizer, né, gente, o seguinte, ó, tá com a gente também o Márcio Marques e Fabiana, né? Sejam bem-vindos, tá? É sempre bom, gente, dizer o seguinte, né? Que fique claro que Jesus não nasceu nessa época do ano, tá? Completamente fora de questão isso. Jesus não nasceu em dezembro, tá? Jesus, segundo os estudiosos da Bíblia, Jesus deve ter nascido mais ali próximo do meio do ano, talvez ali, né? Enfim, mês de maio, mais ou menos ali. Por quê? Porque nessa época, lá em Israel, né, onde Jesus nasceu, nessa época é inverno, né? Então, a gente sabe, o texto bíblico diz que as autoridades da época mandaram
que fosse feito um censo, né? A gente vai falar disso nos próximos dias. E então José e Maria se deslocaram, né, da Galiléia para a Judéia, tá certo? E foi nessas condições então ali que Jesus nasceu, em Belém, né? Você se lembra, o texto diz que não havia lugar, né, nas hospedarias, tal. Então, como dizem aí os estudiosos da Bíblia, dificilmente as autoridades da época iriam ordenar um censo onde as pessoas tinham que viajar, né? Porque na época não era como hoje em dia, né? Que o IBGE bate na porta da sua casa e faz um questionário com você. Não, na época o censo era diferente, a pessoa tinha que se deslocar para a cidade de origem da sua família. Por isso que José e Maria se deslocaram de Nazaré, na Galiléia, para Belém, na Judéia, tá certo? Então, dificilmente as autoridades iriam ordenar um censo nessa época do ano, porque as pessoas não teriam como se locomover no inverno, né? Então, essa época do ano em Israel é inverno. Então, Jesus não nasceu em dezembro, tá? Que fique isso claro. Mas, como a gente sempre diz, né, se convencionou celebrar o nascimento de Jesus nessa época do ano, né, em dezembro. Então, a gente não vai fugir dessa tradição, certo? E vamos então, né, celebrar o nascimento de Jesus nesse mês de dezembro e vamos ouvir então, ler, ver o que a palavra de Deus tem para nos ensinar sobre esse assunto, ok? Então, o nosso texto de hoje é Lucas capítulo 1, nós vamos ler, o nosso texto é do versículo 26 até o 38. Nós não vamos ler tudo agora, mas nós vamos começar lendo, tá? Eu vou pedir então para Simone ler com a gente, Lucas 1, eu vou pedir para ela ler os dois versículos iniciais que nós vamos ler, que são os versículos 26 e 27, tá? Então, Lucas 1, versículos 26 e 27. Vamos lá, Simone. No 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. E uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José, a virgem chamava-se Maria. Isso, então olha só, vamos lá, vamos caminhar nesse texto aqui, né? Vamos explorar esse texto aqui. Então, o versículo 26 começa dizendo, no 6º mês. Que 6º mês era esse aqui? Era no 6º mês de gravidez da prima de Maria aqui, que era a Isabel, esposa, né, do Zacarias, isso, estava me fugindo o nome dele, esposa de Zacarias. Isabel e Zacarias foram os pais de João Batista, né? Lembrando que João Batista foi um profeta que foi o precursor de Cristo, foi o precursor do Messias, né? Do ministério do Messias. E o nascimento de João Batista também foi um milagre, né? Não tão intenso, vamos dizer assim, como o milagre do nascimento de Jesus. Nós vamos ver que Jesus, ele não nasceu a partir de um relacionamento, não é? Um relacionamento íntimo de um homem com uma mulher, tá certo? João Batista, sim, nasceu de um relacionamento íntimo de Zacarias com Isabel, mas acontece que a Bíblia diz que Isabel era estéril, né? E se não me engano, eles também já tinham alguma idade aqui, eu teria que confirmar isso aqui, mas se não me engano, Zacarias e Isabel também já tinham alguma idade, então foi algo milagroso, tá certo? E a gente vai falar disso também nos próximos dias, mas o fato é que no 6º mês de gravidez de Isabel, tá? Então quer dizer, quando Isabel já estava grávida, há 6 meses de João Batista, então a Bíblia diz que nesse 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, tá? Então,
porque Maria e José moravam nessa cidade, na cidade de Nazaré, que fica na Galiléia, ao norte ali da Palestina, tá? Então, gente, é interessante aqui a gente observar o seguinte. Eu fiquei pensando aqui, é muito interessante o envio do anjo Gabriel, né? Aqui o texto fala do anjo Gabriel, inclusive quem anunciou o nascimento de João Batista para Zacarias também foi também o anjo Gabriel, né? E esse mesmo anjo Gabriel, gente, olha que interessante, Simone, esse mesmo anjo Gabriel, ele é registrado na Bíblia aparecendo para o profeta Daniel, né? E o profeta Daniel viveu 500 anos, mais ou menos, antes de Cristo, antes de João Batista. Então, olha que coisa interessante, né? Não sei se isso chama a sua atenção, né? Mas essa questão, né, de como esses seres angelicais, eles não estão limitados, né, pelo tempo, né? Então, você veja, o anjo Gabriel, 500 anos antes, apareceu para o profeta Daniel, trazendo revelações, mensagens importantes da parte de Deus. E agora, né, Gabriel nos dito aqui na Escritura que Gabriel então apareceu também para Zacarias, né, anunciando o nascimento de João Batista, e também o anjo Gabriel aparece para Maria aqui, né, anunciando o nascimento de Jesus. Bom, depois foi José, não foi? Aí eu teria que confirmar, eu não vou ter essa informação agora aqui, tá? Uhum. Mas vamos lá. Bom, aí o texto bíblico nos diz então, né, que o anjo Gabriel foi enviado da parte de Deus, não é, para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, e o anjo, então Gabriel, ele foi enviado a uma virgem, né? Diz aqui, a uma virgem desposada com um certo homem, tá? Então veja que o texto bíblico faz questão de destacar que Maria era uma virgem, né? Ou seja, ela nunca tinha tido relações sexuais com homem nenhum, né? E ela era desposada, gente. Essa expressão aqui quer dizer o seguinte, que ela era noiva. Maria, ela era noiva de José, tá? Ela era noiva de José. Veja aqui, diz aqui, né? Desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José, e a virgem chamava-se Maria. Veja, eu quero destacar aqui para vocês alguns detalhes interessantes aqui, tá? Eu quero destacar aqui para vocês o seguinte. José, ele era da casa de Davi. José, ele era descendente do rei Davi. Mas é interessante a gente observar que Maria também era, né? Maria também era descendente de Davi. Tá? Interessante isso. Tanto José quanto Maria, que iam se casar, né, por linhagens diferentes, vamos dizer assim, mas ambos eram descendentes do rei Davi, porque a profecia de que o Messias seria da casa de Davi teria de se cumprir, né? Então, tanto José, ele não foi o pai biológico de Jesus, né? Interessante a gente entender isso, né? José não foi o pai biológico de Jesus, mas Maria foi a mãe biológica de Jesus, tá certo? Mas seja por parte do pai, José, que não foi um pai biológico, ou seja por parte de Maria, que foi mãe biológica, o Messias é descendente da casa de Davi, tá? Isso é muito importante, por quê? Porque o Antigo Testamento dizia que o Messias seria descendente do rei Davi, né? Descendente da casa de Davi, certo? Muito bem. Outra coisa que eu queria destacar é essa expressão, então, que o texto diz que era uma virgem desposada com certo homem, né? Que era José. Esse termo desposada significa noiva. Maria era noiva de José já. Ela já estava prometida, o casamento deles já estava
já estava assim, já havia um compromisso, né, de que eles iriam se casar. E nessa época aqui, gente, o noivado era uma coisa muito mais séria do que hoje em dia, né? Quando uma pessoa que já estava noiva, que era o caso aqui, não estava casada ainda, mas já estava noiva, já estava desposada, quando havia uma separação, era quase como se fosse um divórcio, tá? O compromisso do noivado nesse tempo aqui já era tão sério que quando um casal que já estava noivos, né, ou desposados, eles se separavam, equivalia a um divórcio, né, para você ter uma noção de como era na época, né, a cultura deles nessa questão aqui, tá? Bom, eu quero ler aqui, gente, uma nota aqui de rodapé. Eu tô com algumas bíblias de estudo hoje aqui, tá? Vocês vão ter um pouquinho de paciência aqui, porque tem muito detalhe interessante e eu quero compartilhar com vocês. Então, eu trouxe aqui algumas bíblias para a gente ler aqui algumas notas de rodapé, tá? Então, por exemplo, aqui na Bíblia de Estudo, Aplicação Pessoal, diz assim, olha, Maria era jovem, pobre e mulher, né? Embora fosse descendente de Davi, é interessante isso. Tanto José como Maria eram pessoas simples nessa época, né? Porque há muito tempo a dinastia já havia deixado de reinar, de governar, tá certo? Então, Maria, ela era jovem, pobre e mulher. Todas as características que fariam com que ela parecesse inapta aos olhos das pessoas da época para executar qualquer tarefa importante para Deus. Tá? Então, Maria tinha todas as características para ser considerada uma pessoa não apta para executar essa tarefa que Deus deu a ela, né, Simone? Essa missão. Olha a missão que Deus deu. Qual foi a missão que Deus deu para Maria aqui, gente, nesse texto? A missão que Deus deu para Maria foi para que ela gerasse o Messias, né? Para que ela gerasse o Salvador do mundo, né? O libertador. Olha que missão grandiosa que Maria recebeu. Né? Mas, pessoa simples, né? Exatamente, era uma pessoa simples, uma pessoa pobre, era uma mulher. Então, como ele diz aqui, aos olhos dos homens, né? Aos olhos humanos, aos olhos das pessoas e da cultura da época, ela não tinha aptidão para receber uma tarefa tão grandiosa. Né? Mas esse comentário diz assim, mas Deus a escolheu para uma das mais importantes missões, né, que exigia obediência jamais solicitada. Né? Então, mesmo aos olhos humanos sendo considerada inapta, ela recebeu uma das maiores missões, se não a maior missão de todas, que foi gerar o Messias. Né? E aqui esse comentário traz uma aplicação para nós, a seguinte aplicação. Talvez você pense, né? Você pense que a sua habilidade, a sua experiência ou a sua educação fazem de você um candidato improvável para a obra de Deus, né? Talvez você pense, eu também, né? Como Maria, eu sou pobre, né? Eu não tenho habilidades, né? Eu não tenho experiência, não tenho educação, não tenho capacitação, né? Mas da mesma forma que Maria foi escolhida, Deus pode escolher você, né? Essa aplicação interessante aqui, né? Diz assim, ó, você talvez possa pensar que você não é um candidato bom, que você é um candidato improvável, mas não limite as escolhas de Deus. Se você confiar no Senhor, Ele poderá usar a sua vida. Amém? Graças a Deus, né? Bom, vamos lá. Vamos seguir aqui. Versículo agora. Eu vou pedir então para Simone ler agora o versículo 28, tá? 28 e 29. Vamos ler? Para quem chegou aí depois, nós estamos lendo o Evangelho de Lucas, capítulo 1. Agora nós vamos ler
os versículos. E o anjo, onde ela estava, disse: Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar ao que significaria esta saudação. Isso, então, bom, aí o texto bíblico diz que o anjo, né, o anjo Gabriel, entrou ali no recinto onde Maria estava, né, e qual foi então a primeira palavra do anjo para Maria? O anjo disse assim: alegra-te, muito favorecida. Tem uma outra tradução que diz agraciada, né? Alegra-te, agraciada, muito favorecida, o Senhor é contigo. E veja, por que o anjo falou aqui que ela era muito agraciada, muito favorecida, né? Já vamos falar sobre isso. O fato é que o texto diz que quando Maria ouviu, né, o anjo falando essas palavras, ela se perturbou, ela ficou perturbada, né? Imagine você, principalmente você mulher, no lugar de Maria ali. De repente aparece um anjo, né, uma visão ali angelical, e esse anjo se dirige para você e diz: alegra-te, muito favorecido, o Senhor é contigo, né? Por mais que seja uma coisa linda, maravilhosa, ela ficou perturbada, né? Porque era uma coisa sobrenatural, uma coisa inusitada. Então, ela se pôs a pensar no que significaria essa saudação. Mas eu quero enfatizar isso aqui, gente. Eu vou ler um outro comentário agora aqui na Bíblia de Estudo Pentecostal, que diz assim, olha: Maria foi agraciada, por quê, né, que o anjo a chama de agraciada ou muito favorecida? Ela foi agraciada mais do que todas as outras mulheres. Não é? Não houve uma mulher na face da terra tão agraciada quanto Maria. Não é? Por quê? Porque lhe foi concedido ser mãe de Jesus, ser mãe do Salvador, do Messias. Mas é importante que a gente deixe claro o seguinte: as Escrituras não ensinam, né, em lugar algum, que devemos dirigir-lhe orações, nem adorá-la, nem atribuir-lhe títulos especiais. Tá? Maria é digna do nosso respeito, mas somente o Filho, que é Jesus, é digno da nossa adoração, tá? Então, isso aqui é importante, né? Porque a tradição, veja que não é a Bíblia, tá, gente? A tradição da Igreja Católica, ao longo dos anos, né, levou as pessoas a adorarem, a venerarem Maria, a ponto de a adorarem, de dirigirem orações a Maria. Mas eu quero repetir essa frase aqui, que as Escrituras não ensinam em lugar algum que nós devemos dirigir orações a Maria, né? Ou que nós devemos adorá-la, ou que nós devemos atribuir a ela títulos especiais. Não, somente Jesus, o Filho de Deus, que foi gerado no ventre de Maria, é digno da nossa adoração, tá? Isso é importante a gente também deixar claro aqui, ok? Muito bem, vamos lá, vamos seguir mais um pouquinho aqui. Então eu vou pedir agora para a Simone ler para a gente os versículos 30 e 31, ok? Quem estiver chegando aí, a nossa audiência é rotativa, né? A gente está lendo Lucas, capítulo 1, agora nós vamos ler os versículos 30 e 31, vamos lá. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Isso, então olha só, gente. Aqui ela ficou então, né, a Bíblia diz que ela ficou perturbada, né? Maria ficou assim, estupefata, né, diante daquela aparição angelical. Mas o anjo então diz para Maria o seguinte: não temas, né? Porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Tá? Então veja que o anjo Gabriel, primeiramente, diz que Maria havia achado graça diante de Deus, né? Isso aqui também é interessante. Eu tenho mais uma nota aqui que eu quero ler, que diz o seguinte, olha: Maria
foi escolhida por Deus porque ela achou graça diante dele. Né? Esse comentarista aqui é o Donald Stamps, da Bíblia de Estudo Pentecostal. Ele destaca esse ponto que eu acho interessante, né? Aqui é um mistério, né, Simone? É aquele paradoxo que a gente sempre fala da soberania de Deus e da responsabilidade do homem, né? Porque Deus foi soberano na escolha de Maria aqui, mas ao mesmo tempo o texto bíblico diz que Maria achou graça diante do Senhor, né? E esse comentarista, ele diz assim: Maria foi escolhida por Deus porque ela achou graça diante dele. Sua vida santa e humilde agradou a Deus. Aqui deu uma travadinha. Então, a vida de Maria, né? Sua vida santa e humilde agradou tanto a Deus que tá travando um pouquinho aqui no Face, né, gente? Vamos lá, com calma a gente segue aqui. Então, eu estava lendo aqui, dizendo que a vida de Maria, né? Sua vida santa e humilde agradou tanto a Deus que Deus a escolheu para tão sublime missão, né? Então, Deus a escolheu, né? Tanto pela sua soberania, como também porque ela achou graça diante do Senhor, como diz o texto aqui. E o que chama a sua atenção é que o anjo Gabriel diz então que ela iria conceber, que ela ia dar à luz a um filho, e o anjo já disse qual deveria ser o nome da criança, né? Diz aqui: a quem chamarás pelo nome de Jesus. Agora, você sabe que Jesus é um nome, né? Vamos dizer assim, é uma variação grega de um nome hebraico. Sabe qual é o nome hebraico, Simone? Yeshua, ou... tem vários significados, tem vários... Yeshua, né? Yeshua é a forma hebraica, né? Mas a gente, no português, é um nome muito conhecido também. É o nome Josué. Josué. Eles falam diferente, né? Exatamente. Então, o nome Josué, tá? Então, veja aqui. Só um minutinho aqui, que celular. A gente não pode agora atender, né? Tinha que ter desligado isso aqui. Vamos lá, vamos seguir aqui. Então, olha, eu vou ler aqui um comentário também interessante, tá? Deixa eu ver aqui. 30 e 31, olha só. Jesus, tá? Jesus é uma forma grega, olha aqui que eu disse, uma forma grega do nome hebraico Josué, que significa o Senhor salva, tá? Então, o nome Josué no hebraico e a sua forma grega Jesus são o mesmo nome, né? Um no hebraico, o outro na forma grega. Josué, Jesus, tá? Então, esse nome significa o Senhor salva. Então, da mesma maneira que Josué conduziu a Israel à terra prometida, né? Jesus conduz o seu povo à vida eterna. Olha que interessante, né? A gente faz esses paralelos, né? Bonita, né? Uma conexão interessante, né? Do mesmo jeito que Josué, lá no Antigo Testamento, foi aquele que conduziu o povo de Israel à terra prometida, Jesus é aquele que conduz o seu povo para a vida eterna, né? Bom, vamos lá, deixa eu ver o que mais aqui. Eu quero ainda ler aqui, é que eu tenho tantas anotações aqui, vamos lá. É um texto muito rico, né? Tem muitos detalhes aqui. Eu também gostaria de ler essa aplicação aqui, essa explicação, olha só. Diz assim, gente, deixa eu ler aqui, eu vou explicar para vocês. Diz assim... ver aqui. O favor de Deus, né? Não, melhor aqui, ó. A bênção divina sobre Maria, a honra de ser mãe do Messias, traria muita dor a esta mulher. Seus amigos, conhecidos e parentes a ridicularizariam. Seu noivo tentaria deixá-la. Seu filho seria rejeitado e assassinado, mas por intermédio dele viria a única esperança de remissão do mundo.
Por isso, Maria tem sido elogiada por incontáveis gerações. Sua submissão era parte do plano de Deus, né? Muito bem, vamos lá então. A Simone vai ler para a gente aqui agora o versículo 32, tá? 32 e 33. Vamos lá, Lucas 1, 32 e 33. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, Deus o Senhor. Lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Isso, então veja só, gente. Aqui, o anjo Gabriel, né, ele continua falando com Maria. Né, ele diz assim, este que você vai gerar, né, que você vai dar o nome de Jesus, este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Né? Então está falando aqui sobre quem seria Jesus, será grande, será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Gente, isso aqui é muito interessante também. É muito interessante porque nós temos aqui, inclusive, uma profecia, né? De que o Senhor Jesus, ele vai herdar o trono de Davi, né, gente? Isso aqui, para quem fez o curso de escatologia comigo, né, sabe que nós cremos, né, nós que somos pré-milenistas, né, nós cremos que o Senhor Jesus, na sua segunda vinda, ele vai estabelecer um reino milenar, um reino de 1000 anos, em que o próprio Senhor Jesus vai se assentar no trono que um dia foi de Davi lá em Israel. Existe uma promessa, existem várias promessas no Antigo Testamento de uma restauração do reino de Davi, do reino davídico, tá certo? E esse texto aqui deixa isso muito claro, né? Algumas pessoas não acreditam, né, no reino milenar. Alguns teólogos, eles são amilenistas, né? Eles não acreditam nesse reino milenar, mas esse texto aqui me parece tão claro, porque o próprio anjo Gabriel diz aqui que Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, né? O trono de Davi. Embora o Senhor Jesus reine, hoje ele já reina, né? Ele está assentado à direita de Deus nas alturas, mas aqui fala especificamente de um trono o qual Jesus ainda não está ocupando esse trono. Mas ele vai ocupar esse trono. Quando Jesus voltar a segunda vez, né, e estabelecer o reino milenar, ele vai ocupar esse trono, o trono de Davi, seu pai. E ele vai reinar para sempre. Olha, o texto aqui é muito claro, diz, e ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, né? A gente sabe que o Senhor reina sobre as nações, mas aqui a gente tem uma profecia específica do Senhor se assentando no trono de Davi e reinando sobre a casa de Jacó, que é o povo de Israel, né? E o seu reinado não terá fim. Bom, diante dessas informações aqui, gente, que o anjo trouxe, né? Então, Maria fez uma pergunta. Eu vou pedir para a Simone ler para a gente o versículo 34 e o 35. Vamos lá. Então Maria disse ao anjo, como será isto, pois não tenho relação com homem algum? Respondeu o anjo, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Então, aí Maria, diante de tudo que ela ouviu, né, ela perguntou assim para o anjo, mas como será isso? Pois não tenho relação com homem algum, né? Foi natural a pergunta de Maria, que não foi uma questão de incredulidade. Não foi uma questão de incredulidade. Porque ela pensou o seguinte, bom, eu não sou casada ainda, né? Eu estou desposada, mas eu não sou casada. Eu não tenho relação com homem algum, né? E Maria nem teria relação com José antes do casamento, tá certo? Então, ela não tinha relação com homem algum, ela era virgem,
né? E era bem novinha, pelo Era, jeito. era muito nova, provavelmente era uma adolescente mesmo, né? Maria... Eles tinham costume de casar mais cedo, as mulheres, né? Sim, casavam cedo, né? Casavam muito cedo, né? Eu realmente li um comentário esses dias dizendo que Maria provavelmente era uma adolescente, assim, né? No final da adolescência, entrando na juventude, né? Muito jovem. Então, ela, como eu disse, não é uma questão de incredulidade, mas ela pergunta aqui, como será isso? Como que isso vai acontecer? E é interessante, né, gente? Eu fiquei pensando aqui, embora não tenha sido incredulidade da parte de Maria, é interessante a preocupação do ser humano, né, em perguntar para Deus como, né? O como, né, Simone? Como? Como? Né? Tipo assim, Deus faz uma promessa que aos nossos olhos parece impossível, e muitas vezes é impossível, e a gente fala, mas como? É como se a gente se esquecesse que Deus é Deus. É Deus, né? Às vezes parece que a gente se esquece que Deus é o Todo-Poderoso. A gente limita Deus às nossas limitações, né? A gente vê Deus muito pequeno muitas vezes, né? Porque a nossa incapacidade de enxergar, né? De enxergar as questões espirituais, mas nós cremos que Deus é poderoso para fazer coisas realmente impossíveis, né? E foi aí no caso de Maria, com certeza. Exatamente, né? Então, a gente muitas vezes, Deus tem uma promessa, né? Claro que aqui, eu sempre gosto de ressaltar isso, é importante que haja a promessa, né? Haja a profecia, enfim, a promessa, né? Claro que Deus não está obrigado a fazer aquilo que Ele não prometeu. E nós lembramos sempre que em todas as coisas Deus tem um propósito, né? Então, encaixado dentro, o propósito na vida de Maria era trazer o Salvador, né? Por isso que a promessa, ela era impossível, mas ela ia ser cumprida, porque era um propósito de Deus, né? Então, existem situações na nossa vida que, assim, são impossíveis, mas Deus tem um propósito em muitas coisas, né? Então, nós temos que crer, né? Então, a promessa, né, as promessas de Deus, a profecia, né, ela se cumpre exatamente por causa do que a Simone falou, do propósito, né, ou dos propósitos de Deus. Então, veja, quando há uma promessa de Deus clara, específica, quando há uma profecia, uma promessa de Deus clara e específica, Deus vai fazer, não importa o como, né? É isso que eu estou querendo mostrar aqui. Porque muitas vezes a gente fala como Maria aqui, mas como pode ser isso? Né? Como vai ser isso? Né? Tipo assim, aos olhos humanos isso é impossível, como pode ser isso? Mas gente, quando Deus promete, para Deus não há impossíveis. Aliás, o texto vai dizer isso daqui a pouco. Existe algo impossível para Deus? Deus faz. Deus abre caminhos onde não há caminhos. Deus abre portas onde não há portas. Né? Deus faz coisas impossíveis para cumprir as suas promessas, para cumprir os seus planos, os seus propósitos, né? as suas profecias, tá certo? Muito bem, então, muitas vezes a gente fica assim, né? Como? Né? Mas não se preocupe com o como, porque Deus é o Todo-Poderoso, né? E aí então, mas mesmo assim o Senhor fala para Maria, né? O Senhor explica para Maria, o Senhor diz para ela aqui, ó, descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá, né, com a sua sombra. Então, a Maria, ela ficaria grávida, né, a partir de uma ação sobrenatural da parte de Deus, de uma intervenção do Espírito Santo de Deus. É algo muito profundo, gente, porque o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, atuaria no ventre de Maria para que no ventre de Maria fosse gerado a segunda pessoa da divindade, né? Olha que coisa profunda, né? Então, Jesus nasce do ventre de Maria, ele, ao nascer, ao encarnar, aqui é o que o apóstolo João diz que o Verbo eterno de Deus, o Verbo eterno de Deus se fez carne e habitou entre nós, como diz João lá no Evangelho de João.
E é interessante porque aqui a segunda pessoa da divindade, o Filho, o Verbo, não deixa de ser Deus, não deixa de ser Deus, mas assume a natureza humana. Né? Não é que Jesus deixou de ser Deus e passou a ser homem, não. Aqui é um grande mistério, né? Porque Jesus ele mantém a sua natureza divina e assume também a natureza humana ao nascer do ventre da Virgem Maria. Então, por obra do Espírito Santo de Deus, né? Algo sobrenatural. Aqui a gente está falando de algo sobrenatural. E por não ter nascido a partir de uma relação sexual, Jesus por isso que ele diz aqui, ó, por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus, né? Então, Jesus ele não nasceu com a semente do pecado que todos os seres humanos nascem, né? Por serem concebidos a partir de uma relação sexual, né? Jesus é santo, ele é santo, né? Como diz aqui, e ele é chamado Filho de Deus, tá? E aí então, Simone, lê pra gente o versículo 36 e o 37. Já estamos chegando ao final. Isabel, tua parente, igualmente, concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Isso, olha aqui. Então, aqui o anjo ainda dá uma espécie de um sinal para Maria, né, dizendo o seguinte, ó, Isabel, tua parenta, né, eles eram parentes, Isabel aqui, a mãe, né, aquela que daria à luz a João Batista, esposa do sacerdote Zacarias, né, aqui o anjo fala, Isabel igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril, né? Então, até porque, gente, a gente vai falar, esse vai ser o texto que a gente vai estudar amanhã, tá? Maria, na sequência aqui, ela vai visitar Isabel, né? Então Isabel, ela chega lá, ela vai ver que Isabel está grávida mesmo. Então Isabel serve como se fosse de um sinal de Deus para comprovar para Maria que esse anjo de fato tinha sido enviado por Deus, que essa palavra de fato era uma palavra de Deus. E que esse mesmo, né? Exatamente. Realmente iria acontecer, né? Era como se fosse um sinal mesmo, né? E aí vem esse versículo maravilhoso, né? Que você deveria até grifar aí na sua Bíblia, porque o anjo fala, né? Que Isabel, ela era estéril, né? Então ele diz aqui, olha aqui, ó. Isabel igualmente concebeu um filho na sua velhice, né? Então, de fato, como eu tinha dito no início, né? A Isabel e o marido já eram de idade avançada. Então, ela concebeu um filho na velhice, né, sendo já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Por quê? Verso 37, que você deveria grifar. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Amém? Amém. Para Deus não é impossível, irmão. Se Deus fez a promessa, é como a gente estava falando agora há pouco, né? O que pode impedir a promessa de Deus de se realizar? Se é promessa de Deus, se é uma profecia de Deus, se é um propósito de Deus, se é um plano de Deus, vai acontecer. Não há nada impossível para Deus. Amém. Né? Não há nada impossível para Deus, tá certo? Deus pode, né, fazer o impossível, tá? E aí, para a gente encerrar, então, o verso 38 diz o seguinte, olha. Então disse Maria, aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Essa parte aqui também é muito interessante, irmãos, porque Maria, veja, ela entendeu as implicações de tudo que estava acontecendo aqui, né? Maria, ela sabia que não seria uma situação fácil, gente, porque veja só, uma mulher noiva ia aparecer grávida. Tá? Pensa nessa questão. Pensa no contexto, né, da situação da Pensa menina, no contexto, né, da época, da cultura. Hoje já seria uma coisa constrangedora. Imagina naquele tempo, uma mulher
que não tinha se casado ainda, ela já era noiva, mas ela não tinha se casado ainda, ela ia aparecer grávida. Tanto que a Bíblia diz que até o noivo dela intentou deixá-la. Depois o Senhor aparece para José e fala, não temas receber Maria como sua mulher, porque o que nela foi gerado pelo Espírito Santo. Né? Mas o próprio José, quando ele ficou sabendo da gravidez, ele pensou em deixar, em abandonar Maria. Então, veja que a situação que Maria viveu não foi uma situação simples. Foi uma situação que seria constrangedora, porque ela seria vista como uma, né, assim, com um olhar desconfiado. O que ela fez? Como que ela ficou grávida? Ela não é casada ainda. Então seria uma situação difícil. Né? E outra coisa, gente, Maria, né, a gente sabe que seria muito difícil para Maria depois ver esse seu filho, Jesus, né, mais anos à frente, né, mais de 30 anos à frente, mas Maria ia ver o seu filho sendo crucificado, sendo morto, sendo assassinado. Imagina isso para uma mãe. Né? Então, assim, essa missão aqui era uma missão honrosa, mas que também traria sofrimento para Maria. Né? Mas mesmo assim, ela diz aqui está a serva do Senhor. Ela se submete, né? Maria é um exemplo aqui para a gente de submissão, de sujeição, de dizer assim, Senhor, ainda que a missão que o Senhor me dê seja uma missão difícil de cumprir, eis-me aqui. Né? Porque as missões que Deus nos dá, gente, não tem só o lado de honra, né? Não tem só o lado de aspectos assim positivos, né? Vamos dizer assim, não tem apenas o bônus, tem o ônus também, né? E sem contar que ela atendeu em prontidão, né? Muitas vezes é um exemplo para nós, porque muitas vezes quando Deus fala de missão a gente foge. A gente fica relutando. A gente reluta, a gente foge, a gente não quer, a gente pensa em outras coisas. A gente quer fazer a nossa vontade, a gente quer, né, viver a nossa vida. A gente fala muito, não, eu amo a Deus, eu quero servir a Deus. Mas quando Deus realmente tem um chamado, uma missão para uma pessoa, ela reluta muito. Por quê? Porque ela não quer fazer a vontade de Deus, ela quer fazer a própria vontade. E todos nós somos assim muitas vezes, né? A gente reluta. E a gente tem Maria como exemplo. Ela viu todo um contexto, ela ia viver toda uma situação, mas mesmo assim ela atendeu em prontidão o chamado de Deus para a vida dela, a missão que Deus tinha para ela, né? Exatamente. E ela diz aqui, Maria diz o seguinte, aqui está a serva do Senhor, que se cumpre em mim conforme a tua palavra, né? Aí uma aplicação para nós, né? E em relação às missões que Deus tem dado para você, as tarefas que Deus tem dado para você, você tem tido essa submissão, essa disposição de obedecer prontamente, né? De dizer como Maria, está aqui a serva, o servo do Senhor, que se cumpre em mim conforme a tua palavra? Porque olha, gente, eu quero só ler um último comentário aqui, e aí a Simone já vai cantar um louvor para a gente orar no final. Olha só. Diz assim, a bênção de Maria, por ter sido escolhida, trouxe-lhe grande alegria, porque o anjo falou, né, alegra-te, muito favorecida. Então, tudo bem, o fato dela ter sido escolhida trouxe grande alegria, mas também muita dor e sofrimento, né? Pelo estigma que ela sofreria por ter ficado grávida, sendo noiva, né, sendo solteira ainda, tá certo? Pelo fato dela ver o seu filho sofrendo, né, lá na cruz, tá? Então, embora a missão trouxe alegria, também trouxe muita dor e sofrimento, né? Uma vez que o seu filho seria rejeitado e crucificado. Agora, olha só essa frase que eu vou ler para você. Nesta vida, a chamada de Deus sempre envolve bênção e sofrimento, alegria e tristeza, sucesso e desilusão. Então todo mundo que já foi chamado por Deus, né? Os pastores que estão me ouvindo aí vão entender bem isso aqui. Né? Todo chamado que Deus nos dá envolve essas coisas, envolve
bênção, mas envolve sofrimento também. É uma bênção, mas o sofrimento acompanha, né? Envolve alegria, mas também envolve tristeza, né? Envolve sucesso, mas também envolve desilusão, né? Então, é assim, foi assim na vida de Maria, né? É assim na vida de todos nós. É claro que a missão de Maria foi muito maior do que a missão que nós temos recebido, né? Mas fica o exemplo aqui, mas que como Maria nós possamos nos submeter, né? E dizer como ela aqui. Aqui está a serva, né? O servo do Senhor, que se cumpre em mim conforme a sua palavra. Amém? Então amanhã nós vamos dar sequência, tá, gente? Amanhã, não perca, né? Amanhã nós vamos continuar falando sobre esses eventos aqui que marcam o nascimento de Jesus. A Simone vai cantar um louvor que acho que tem a ver, né, Simone? Baseado mais nesse texto. Então, eu tirei ela ontem, tá? Então nós vamos aprender juntos, tá bom? Era uma mulher sensível, a Deus serva submissa, viveu ao Senhor sempre rendida. Bendita entre as mulheres, exemplo será para sempre. É o fruto do seu ventre, alcançou graça no Senhor. Ela disse em seu coração. Era uma mulher sensível, a Deus serva submissa, viveu ao Senhor sempre rendida. Bendita entre as mulheres, exemplo será para sempre. Bendito é o fruto do seu ventre, alcançou graça no Senhor. Ela disse em seu coração, engrandece, alma minha, a meu Deus, meu Salvador, pois sua graça e misericórdia são de geração em geração. O anjo de Deus lhe disse, não temas, és escolhida, a ti um favor foi concedido. Teu filho vestido de glória e poder divino, virá a salvação desse menino, alcançou graça no Senhor. Ela disse em seu coração, engrandece, alma minha, ao meu Deus e meu Salvador, pois sua graça e misericórdia são de geração em geração. O anjo de Deus lhe disse, não temas, és escolhida, a ti um favor foi concedido. Teu filho será investido de glória e poder divino, virá a salvação deste menino, alcançou graça no Senhor. Ela disse em seu coração, engrandece, alma minha, ao meu Deus e meu Salvador, pois sua graça e misericórdia são de geração em geração. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém, graças a Deus, né? Um abraço aí a todo o pessoal. A gente está hoje também no Instagram, ó, tem um pessoal aqui participando.
O Luciano Méliga tá aqui com a gente. Bom dia. A Suzarte. O pessoal coloca uns códigos aqui que a gente não consegue ler, né? Suzarte Leninha, né? A Fabi Viana, amiga da nossa prima Lilian, tá com a gente aqui, né? Também comentou aqui, enfim, tá? A Valéria Lali, ó, a Lilian também, né? E o pessoal aqui, ó, aqui no Facebook, né? Vários irmãos comentando aqui, ó, é Leninha, ela escreveu aqui, Leninha. Leninha, agora sim, Leninha. Né? Deixa eu ver aqui, quem mais aqui, ó? A Beth tá pedindo oração, a Beth Celotti tá pedindo oração pelo Maurício, um amigo que está internado com Covid, né? O Patrick participou aqui com a gente. Bom dia, ó. Patrick. A Roseli Mônaco Navarro Campos participou aqui conosco, né? Quem mais? Deixa eu ver aqui, ó. O Maurício, eu já tinha falado, né? Maurício Marques. Márcio Marques. Isso. Enfim, né? Terezinha Clara, ó, ficou com a gente até o final aqui. O Jadilson Santana, né? A Joana Dark Beraldo, a Ana Félix, enfim. Glória a Deus pela vida de vocês. Vamos orar então, gente? Amém. Nós vamos orar. Vou pedir para Simone orar, né? Você que tem um pedido de oração aí, coloque agora diante do Senhor, tá bom? Vamos pedir a Deus por esses pedidos de oração, pelas pessoas que estão enfermas, né? Muita gente enferma, né? Ó, tá com a gente aqui também a Nara Nicásio. Seja bem-vinda, Nara. Deus abençoe. Vamos orar então agora. Talvez a transmissão aqui no Instagram, talvez pare, não sei. Pelo menos antigamente era 1 hora. Não sei se agora já é mais de 1 hora a transmissão no Instagram também, tá bom? A Nara tá pedindo oração também aqui por ela Amém. E pela família. Vamos orar, irmãos, amém? Lembrando que tudo é impossível, né? Tudo é possível aquele que crê. Para né? Deus, Para nada Deus é impossível. nada é impossível, é verdade. Assim como nós meditamos hoje, né? Através da vida de Maria, né? Então vamos crer, né? Que Deus está nos ouvindo e Ele é poderoso para realmente, assim, fazer um milagre na nossa vida, amém? Pai de amor, de graça e de misericórdia, nós queremos agradecer ao Senhor por esta manhã abençoada, obrigado por essa meditação, Senhor, onde nós temos avaliado e aprendido tantas coisas importantes para a nossa vida, obrigado por este momento de comunhão, obrigado pela vida dos irmãos que estão nos acompanhando esta semana, ó Deus, obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Nós queremos nesta manhã clamar ao Senhor, colocar pedidos de oração diante da Tua presença. Nós sabemos, Pai, que nós temos um Deus que faz o impossível. O Senhor é o Deus que opera milagres. O Senhor é aquele que abre portas onde não há portas, abre caminhos onde não existem, porque o Senhor é aquele que faz todas as coisas. Nós colocamos a vida dos nossos irmãos diante do Senhor nesta manhã, suas necessidades, os seus problemas, os seus desafios. Senhor, tantas lutas, tantas enfermidades, nós oramos para que o Senhor entre com a Tua providência, estenda a Sua mão poderosa sobre a vida, Senhor, dos irmãos, dos parentes, dos amigos, Senhor, dos familiares, dos seus filhos. Deus, pessoas que estão ainda, Senhor, neste processo de Covid, existem pessoas que estão ainda, Senhor, enfermas, estão, Senhor, hospitalizadas, estão na UTI. Deus, quantas pessoas nós temos ouvido, Senhor, que ainda estão acometidas, Pai, deste vírus, e nós oramos para que o Senhor esteja estendendo a sua mão, Senhor, curando, libertando, Senhor, para que os seus filhos possam retornar aos seus lares. Deus, guarda a nossa vida, Senhor, guarda a vida do teu povo, meu Jesus. Nós clamamos, meu Deus, porque, ó Deus, nós sabemos que o vírus está aí, Senhor, está afetando, infectando tantas pessoas, mas guarda, nos protege-nos, ó Deus, seja a sua mão misericordiosa sobre as nossas vidas e também esteja alcançando aqueles, Pai, que estão, Senhor, enfermos, ó Pai, no nome de Jesus. Visita, Senhor, o teu povo nas suas necessidades, não apenas em questões de enfermidades, mas questões emocionais. Nós temos sempre orado por esta área na vida das pessoas. Quantas são as pessoas, Pai, que estão passando por problemas de
de depressão, problemas de pânico, Senhor, excessos de crises de ansiedades. Senhor, visita emocionalmente, abençoa profissionalmente, abençoa a vida dos casais, a vida dos filhos, Senhor, os relacionamentos. Nós oramos, meu Deus, nesta manhã pedindo a Tua graça, cobre-nos com Teu sangue, Jesus. Nós clamamos e oramos nesta manhã e entregamos tudo diante do Senhor, que a paz, a alegria, a graça, a misericórdia do Senhor seja sobre as nossas vidas. Trabalhe, Senhor, no nosso corpo, no nosso físico, no nosso emocional, e que a alegria do Senhor todos os dias possa ser a nossa força, porque nós sabemos que quando nós caminhamos com Deus, nós temos uma vida equilibrada e abençoada, porque o Senhor nosso Deus está conosco. O Senhor é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Seja sobre nós a Tua graça, Senhor, neste dia. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Graças a Deus. Muito bem, gente. Então, permitindo Deus, amanhã, tá? Amanhã, quarta-feira, dia 16 de dezembro, nós voltamos para a nossa segunda live. Será um total de 6 lives. A gente vai estar falando então sobre vários textos bíblicos que falam sobre o nascimento de Jesus, né, sobre a vinda de Jesus. Então, amanhã, permitindo Deus, às 8 horas da manhã, nós estaremos aqui no Facebook e também aqui no Instagram. Tivemos algumas pessoas também nos acompanhando aqui no Instagram, tá bom? Então, uma boa terça-feira para vocês, fiquem na paz do Senhor e até amanhã com a permissão de Deus, tá bom? Deus abençoe, queridos, e até amanhã às 8 horas, se Deus quiser. Amém? Tchau, tchau para vocês. Tchau.